Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus. Agradecemos a Deus por mais esta rica oportunidade, a qual nos concedeu de estarmos na casa do Senhor, para aprendermos a palavra de Deus, e por você que vai nos assistir em sua casa, participando dessa transmissão ao vivo, para você participar conosco dessa linda escola bíblica dominical neste dia. Nós estaremos hoje na lição de número 11. O título da lição é A Teologia de Eliú. O sofrimento é uma correção divina. Nós vamos estar lendo a leitura do texto áureo que se encontra em Jó, capítulo de número 36 e versículo 15. E a verdade prática também já em seguida. Estaremos orando, agradecendo a Deus por você nesta manhã. E já logo em seguida o nosso professor desta manhã, cooperador irmão Nilson, estará ministrando e nós glorificando a Deus pela sua vida. E pedimos a você desde já que compartilhe dessa lição com mais alguém nos seus amigos internautas e vamos juntos aprender a palavra do Senhor. A leitura do texto áureo nos diz assim: Ao aflito livra da sua aflição, e na opressão se revela aos seus ouvidos. Jó, capítulo número 36, versículo 15. Verdade prática. O sofrimento não deve ser visto apenas sobre o aspecto punitivo, mas principalmente educativo. Glória a Deus. Estarei orando, agradecendo a Deus, já logo em seguida, o cooperador irmão Nilson ministrando a aula. Senhor nosso Deus, Pai querido, Pai de amor e de bondade, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, nós te damos graças, meu Deus e meu Senhor, pela vida dos seus filhos que estão nesta manhã para aprender a tua palavra. Te agradecemos, ó Deus, pelos teus filhos que aqui estão presentes conosco neste templo e por aqueles que estão em suas casas e vão participar conosco através dessa transmissão, Pai. Que o Senhor possa continuar abençoando com a vida de cada um, porque nós sabemos que o poder está em tuas mãos, tudo está em tuas mãos. Por isso nós te agradecemos, nós glorificamos, exaltamos ao Senhor, porque o Senhor nos sustentou mais um dia na tua presença, e em tudo nós glorificamos ao Senhor, e pela capacidade a qual o Senhor tem dado aos seus filhos, para estar ministrando o melhor para a tua casa, e assim nós te agradecemos, ó Pai, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Glória a Jesus, a paz do Senhor a todos os irmãos. É com uma imensa alegria no coração que estamos mais uma vez aqui, né, irmãos, para meditar um pouco na palavra do Senhor, porque sabemos que ela é luz para os nossos caminhos e lâmpada para os nossos pés, né? O título da lição de hoje, lição de número 11, a teologia de Eliú, o sofrimento é uma correção divina. Vamos aprender um pouco mais do livro de Jó. Estamos meditando nesse trimestre. Esse livro é um dos mais antigos e belos poemas que o ser humano já meditou, já escreveu. Sabemos que a Bíblia inteira foi inspirada pelo Espírito Santo. Nós temos esta fé baseada em evidências. As evidências internas da Bíblia Sagrada mostram isso, e as evidências externas também mostram que o livro de Jó e todos os outros livros foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Então, como o Senhor Jesus falou que a palavra do Senhor é a verdade em sua oração sacerdotal, lembra? Os irmãos lembram? Jesus orando falou assim: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, para nós que somos cristãos, a autoridade maior como regra de fé e prática na vida de um cristão é a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é a palavra última em todas as instâncias, em todos os temas, sejam eles temas já conhecidos, atuais e temas ainda desconhecidos. Os princípios que regem a vida do cristão é a Bíblia Sagrada. Muitos falam assim, mas a Bíblia foi escrita por homens, querendo tirar o mérito da sua autoridade. Então nós que somos cristãos, nós entendemos que a autoridade de Deus está nos escritos inspirados. Tanto a própria palavra ela vai testemunhar sobre essa inspiração.
Toda a Escritura divinamente inspirada, ela é proveitosa para ensinar, redarguir, instruir em justiça, para que o homem de Deus seja capacitado para toda boa obra. Então sabemos que a Bíblia é o nosso norte. E como nosso norte, vamos meditar um pouquinho mais sobre os textos do livro de Jó. Leitura bíblica em classe se encontra em 4 capítulos do livro de Jó. 32, 33, capítulo 34 e também o 36. Vamos ler algumas porções destes textos. Acompanhem comigo. Porventura, os irmãos que estão nos acompanhando em casa, ou ao vivo agora na live, ou a retransmissão dessa aula, abra a sua Bíblia. Se você não tem essa lição, uma lição muito linda, eu até recomendo que você adquire, que o irmão ou a irmã adquira essa lição, a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Adquira essa lição de número 11, Jó capítulo 32, versos 1 ao 4 diz: Então aqueles 3 homens cessaram de responder a Jó, porque era justo aos seus próprios olhos. E acendeu-se a ira de Eliú, filho de Baraquel, o Buzita, da família de Rão. Contra Jó se acendeu a sua ira, porque se justificava a si mesmo, mais do que a Deus. Também a sua ira se acendeu contra os seus 3 amigos, porque não achando o que responder, todavia condenavam a Jó. E Eliú, porém, esperou para falar a Jó, porquanto tinha mais idade do que ele. Jó 33, do 1 ao 4 diz: Assim, na verdade, ó Jó, ouve as minhas razões e dá ouvidos a todas as minhas palavras. Eis aqui já abri minha boca, já falou a minha língua debaixo do meu paladar. As minhas razões sairão da sinceridade do meu coração e a pura ciência dos meus lábios. O Espírito de Deus me fez e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Jó 34, versos 1 ao 6. Verso 1 diz: Respondeu mais Eliú e disse: Ouvi vós, sábios, as minhas razões, e vós, instruídos, inclinai os ouvidos para mim. Porque o ouvido prova as palavras como o paladar prova a comida. O que é direito escolhamos para nós e conhecemos entre nós o que é bom. Porque já disse, sou justo e Deus tirou o meu direito. Apesar do meu direito, sou considerado mentiroso, a minha ferida é incurável, embora eu esteja sem transgressão. Jó 36, versos 1 ao 5 diz: Prosseguiu ainda Eliú e disse: Espera-me um pouco e mostrar-te-ei que ainda há razões a favor de Deus. Desde longe repetirei a minha opinião e ao meu Criador atribuirei a justiça, porque na verdade as minhas palavras não serão falsas. Contigo está um que é sincero na sua opinião. Eis que Deus é muito grande, contudo a ninguém despreza. Grande é em força de coração. Palavras do Senhor. Então, irmãos, vemos aqui porções da fala de Eliú. Tanto no próprio comentário do livro, o pastor José Gonçalves ele vai falar que esse discurso de Eliú ele é maior que muitos livros, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, e é uma verdade. Do capítulo 32 ao 37, são extensos diálogos, que é muito maior que muitas cartas do Novo Testamento. Até um irmão fez lá uma contabilidade e chegou que praticamente 19 cartas do Novo Testamento, livros do Novo Testamento, são menores que o próprio diálogo de Eliú. Então vemos aí a importância desse registro bíblico. Há aqueles que não acreditam que este relato fizesse parte do livro original, mas contra isto nós temos as evidências internas que provam que este relato de Eliú, tanto é que quando Deus ele vai chamar a atenção de seus amigos, ele chama a atenção de Elifaz, Bildade, Zofar, mas não fala nada contra o Eliú. Então nós vemos aí que ele falou muitas verdades, porém não toda a verdade. Todos os amigos de Jó, o que eles falaram, teve a sua porção de verdade em suas admoestações, em suas réplicas, contra ou fazendo uma análise daquilo que estava acontecendo com Jó. Mas sabemos que logo no início do livro de Jó,
é Deus quem justifica Jó, como diria Paulo, né? Quem tentará contra acusações contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. E logo no início do livro de Jó, Deus justifica. Tanto é que vieram os filhos de Deus e com os filhos de Deus veio também Satanás, diz o relato bíblico. E então Deus, falando com Satanás, falou o seguinte: tem visto meu servo Jó? Homem fiel, justo, prudente, desvia-se do mal, temente a Deus. Olha que relato de Deus em relação à vida de Jó. Então, quando nós vemos os seus amigos falando, você tem algum pecado escondido, essa aí é a lei da semeadura, você está colhendo o que você plantou, Jó. Eles não estão com a verdade. E os discursos de Eliú, ele vai nessa linha, falando, olha, os meus 3 amigos anteriores, eles erraram, eles falharam, eles estão até agora sem palavras, não tenho o que falar contra você, Jó. Mas eu tenho uma versão do que está acontecendo, uma versão da realidade, o que eu entendo que está acontecendo contigo é meio diferente. E ele fala muitas verdades, porém, não toda a verdade, porque eles não sabiam o que estava acontecendo. Eles não sabiam o propósito de Deus naquilo. Assim também nós podemos pegar esse desconhecimento do que estava acontecendo na vida de Jó. Ninguém sabia, nem Jó e muito menos seus amigos. Assim também somos nós. Na nossa vida, nós não conhecemos os caminhos que muitas vezes nós estamos passando. Por que está acontecendo isso comigo? Por que o mal está afligindo a minha vida? Por que eu estou doente? Por que eu estou passando por esse vale? E na lição de hoje nós vamos ver quais as recomendações bíblicas que podemos extrair dessas lições e quais as respostas bíblicas para que nós possamos passar com sabedoria por todos os períodos de adversidades e sejamos vencedores. Amém, irmãos? Quero agradecer a presença de todos os irmãos aqui, né, começando com o nosso pastor presidente, nosso pastor Guilherme, que Deus os abençoe. Os irmãos também que estão sempre aí com a gente, que Deus os abençoe. Os irmãos que não estão nos acompanhando, comenta, compartilhe esta lição, que eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida e a vida daquelas pessoas que irão ter contato com este tema. Introdução da lição, vamos lá. Veremos a teologia de Eliú exposta em 4 grandes discursos teológicos. Esses discursos se contrapõem ao que Jó e seus amigos proferiram. Para Eliú, os amigos de Jó falharam na exposição de suas ideias ao patriarca. Este, por outro lado, se equivoca ao apresentar o seu conceito de Deus para fundamentar a sua defesa. Assim, mostraremos que Eliú revela um Deus soberano que age segundo o seu conselho e não está obrigado a dar respostas ao homem, além de não haver qualquer injustiça em suas ações. Pois, segundo o jovem amigo de Jó, o sofrimento é uma ação pedagógica de Deus para corrigir o homem. Recomendo que os irmãos leiam esses discursos de Eliú, do capítulo 2 ao 37 do livro de Jó. Nós vamos perceber que ele vai numa linha muito interessante. Ele fala assim, Jó, você pode não estar com algum pecado escondido, você pode não estar colhendo o que plantou, mas que tal você ver por este outro ângulo, Jó? O que é que Deus quer te ensinar com isso? Ele traz por essa linha de argumentação. O que Deus está querendo te ensinar, Jó, com tudo isso? Então ele vai fazer com que nós reflitamos sobre por que passamos, qual o propósito daquilo que passamos, qual é o propósito do sofrimento. Não são essas perguntas que nós temos? Quando somos jovens, nós não entendemos, nós não paramos para pensar nesses grandes dilemas da nossa vida, do que acontece na realidade. Por que Deus permite que o mal aconteça a pessoas boas? Por que Deus permite isso? Esta semana mesmo, eu estava comentando com a minha esposa, nós temos um filho, Jean, que ele sofreu um grande acidente. Ele trabalhava numa empresa de instalação de alarmes e ele estava na cobertura de uma casa, em cima do telhado, passando os cabos, e era um local muito estreito, onde a pessoa experiente não conseguia passar
e como ele era um rapaz jovem, tem 19, 20 anos, então, 18 anos, melhor dizendo, e ele é alto, mas ele é magro, então ele passava por aquela fenda em cima do telhado e estava com a proteção da tábua, só que ele se descuidou e caiu do telhado, uma altura para mais de 3,5 metros, 4 metros, e ele fraturou a bacia, quebrou a perna, quebrou o pulso, e agora está acamado. Vai ficar, no mínimo, 1 ano sem mexer a sua perna, vai atrasar toda a sua vida. Ele já estava, o sonho dele era servir no exército, já estava fazendo curso, então tem toda a vida pela frente. E como é que deve estar a cabeça desse jovem agora? Por que Deus permitiu que isso acontecesse comigo? Sabe? Por quê? Quais as razões? Nós temos muitas. A irmã Miriam comentou aí a falta de experiência dele, a falta de segurança, né? Mas por que Deus permitiu que isso acontecesse? A minha irmã, certa vez, ela perdeu um filho. Era seu primeiro filho. Ela amava a ideia de já tinha colocado nome, já tinha idealizado um monte de coisas, mas ela veio a perder o seu filho. A minha mãe já perdeu um filho. Por quê? Por que acontecem essas coisas? Temos aí famílias que perderam seus entes queridos agora. Perderam sua mãe, seu pai, seus avós, seus amigos. Por que Deus permite que isso aconteça? São coisas que vêm são perguntas que vêm à nossa mente que muitas vezes nós não temos as respostas. Se os irmãos perceberem, vão até a página da Assembleia de Deus e vejam lá a última pregação. Nós estamos no dia 13, hoje. A última pregação que o último ensinamento que ele trouxe aqui na igreja, ele vai levantar essas questões. Ele levantou de forma interessante quais são o nosso posicionamento em relação a isso, o que devemos fazer. Então, precisamos entender que Deus, Ele permite muitas coisas que aconteçam para o nosso crescimento. E é nisso que nós vamos ver esta lição. Tópico 1. O sofrimento como uma forma de revelar Deus. Deus é soberano. Capítulo 33, versículos 14 e 15 do livro de Jó. No primeiro discurso, Eliú destaca a queixa de Jó, porque Deus não lhe respondera para o jovem amigo do patriarca. Ele não leva em conta a majestade divina que distingue o Criador de suas criaturas. Nesse sentido, Jó havia ignorado que Deus é infinitamente maior do que o homem, e não precisa explicá-lo acerca de suas ações, nem de seu silêncio. Leamos Jó, capítulo 33, versículos 14 e 15. Olha o que diz Eliú para Jó. Abra sua Bíblia comigo, abra sua Bíblia aí, que eu abro a minha Bíblia aqui. Jó 34, versos 14 e 15. 33, 14 e 15. Antes, Deus fala 1 e 2 vezes, porém ninguém atenta para isso. Em sonho ou em visão de noite, quando cai o sono profundo sobre os homens e adormecem na cama. Olha que interessante. Deus fala 1 e 2 vezes, porém ninguém atenta para isso. Certo pregador, ele trouxe um ensino muito interessante falando sobre como podemos ouvir a voz do Senhor, como Deus se comunica com o homem, como Deus fala com o homem. E aí ele trouxe um ensinamento muito interessante que eu quero trazer à luz para os irmãos, ao texto de Hebreus capítulo 1 e versículo 1. Antigamente, diz o livro de Hebreus 1:1, antigamente, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Muitas são as formas de Deus falar com o homem. Uma delas é em visão noturna. Os irmãos lembram que quando Deus falou com Jacó, qual meio que Deus se comunicou? Não foi por e-mail, mandando uma mensagem, foi através de uma visão de noite. Tanto é que o próprio patriarca, depois que recebeu aquela visão do Senhor, aquele local ele tornou um local sagrado, santo, né? Um local que
merecia o seu respeito, a sua reverência. Deus também falou com Cornélio no Novo Testamento. No livro de Atos vai trazer o Deus se comunicando também numa visão com Cornélio, falando: Cornélio, olha, tem um homem que precisa da sua assistência, e Deus fala através de sonhos com ele. Agora eu tenho que trazer para os irmãos uma reflexão interessante. Deus fala em sonho, em visão, fala, mas nem todo sonho é uma mensagem divina. Vamos ver isso na palavra do Senhor? Olha que interessante. Temos aqui uma referência bíblica sobre que nem todo sonho é a vontade do Senhor. O livro de Eclesiastes fala que da multidão dos trabalhos vêm os sonhos. Então, a pessoa que está muito cansada, a pessoa que está muito atarefada, a pessoa precisa, ela está numa atividade cerebral tão intensa que de noite ela não consegue descansar, então ela tem sonhos. Quantas vezes nós temos sonhos assim, misericórdia, inomináveis, inenarráveis, que nós não podemos falar para ninguém o que a gente sonhou, de tão escabroso que foi o nosso sonho. Mas tem vezes que nós já atribuímos uma mensagem divina ao sonho. Eu sonhei com... tem pessoas que... Eu conheci muitos amigos, eu sou construtor, e pensa numa raça que gosta de apostar na Mega Sena, na Loto Fácil, né, nesses negócios de jogos de azar. Eles têm um sonho lá com bicho. Eu sonhei com um cavalo, sonhei com um avestruz. Aí eles, não, vai dar isso, vai dar na cabeça, eles falam, vai dar na cabeça. Né? Atribui o sonho dele a um animal do jogo do bicho. Atribui uma situação a um número que eles acham que é para jogar. Atribuem o que aconteceu no sonho com uma mensagem do além que veio porque vai acontecer alguma coisa. Nós que somos cristãos e amamos a palavra do Senhor, estudamos a palavra do Senhor, sabemos que não é assim que funcionam as coisas. Né? Quando Deus fala de forma clara, direta, que você sabe que é Deus que está falando. Né? Hoje, a Bíblia fala assim, Deus antigamente falou muitas vezes de muitas formas, mas agora a nós falou-nos pelo Filho. A palavra do Senhor é a Bíblia Sagrada. Não é a palavra de uma pessoa que fala em nome de Deus que se torna sagrada. Tanto é que grandes grupos religiosos, né, surgiram através do carisma de uma só pessoa. Pela interpretação daquela pessoa. Por exemplo, Joseph Smith. Joseph Smith teve lá uma revelação, teve lá uma visão, né? E ele pegou e anotou aquelas coisas todas, escreveu um livro, que chamaram de sagrado, e fez uma religião, um grupo religioso em torno daquela visão. Temos outras pessoas também, temos lá a fundadora do Adventismo, Ellen White, e outros amigos dela, tiveram sonhos, um teve um sonho, e aí contou esse sonho, e ela ouviu esse sonho, e ela então começou a escrever, e daqui a pouco ela começou a ter visões e começou a escrever. Escreveu muitos livros ela escreveu, e formaram uma denominação religiosa em torno dos seus escritos, e uma forma de entender as escrituras sob a autoridade daquela pessoa. Mas não, sabemos que nós que somos cristãos, sabemos que a autoridade maior é a Bíblia Sagrada. A inspiração bíblica, a inspiração divina, os escritos que recebem essa autoridade de inspiração divina, é somente a Bíblia Sagrada. Os livros que os homens escrevem têm algum valor. Tem o seu valor ético, tem o seu valor moral, tem o seu valor histórico, tem o seu valor historiográfico, tem o seu valor sociológico, antropológico, psicológico, mas não tem a chancela divina, não tem a autoridade divina. É a mesma coisa, nos termos da lei aqui do nosso país, é a mesma coisa que um grupo aqui em Pontal do Paraná, a Câmara de Vereadores, ela faz ali um novo estatuto, uma nova carta orgânica do município, e quer que a Constituição maior se subjugue ao que eles decidiram aqui, ou as leis que eles fizeram aqui. Não é assim que funcionam as coisas. Trazendo para a Bíblia Sagrada, fazendo esse comparativo de leis, superioridade das leis, lei maior e lei menor, a lei maior de um país é a sua
Constituição Federal, é a Constituição. E as leis menores são as leis estaduais, leis municipais, é assim que funciona. Hierarquia de valores no direito, valores das leis. Assim também no mundo espiritual, acerca das coisas divinas. Temos as Escrituras como sendo a Constituição celestial, e aí os homens escrevem sobre essa Constituição celestial, divina, inspirada. A única que possui autoridade, única. Nossa única regra de fé e conduta é a Bíblia Sagrada. O lema da Reforma Protestante, sola fide, somente a fé. Sola gratia, somente a graça. Sola Scriptura, somente as Escrituras. Esse foi o lema da Reforma Protestante. Assim nós precisamos entender também que só tem autoridade para falar em nome de Deus, por Deus, as Escrituras Sagradas. Homem nenhum, mulher nenhuma, por mais éticos, por mais piedosos que foram as suas vidas, que são suas vidas, não tem autoridade superior à Bíblia Sagrada. Esse é um ponto que nós não podemos arredar 1 milímetro, e é por isso que chamam nós, cristãos pentecostais, de radicais, né, de preconceituosos, de todos os nomes depreciativos e qualidades depreciativas para nós que somos cristãos. Os cristãos são os que mais são perseguidos no mundo. Em todos os regimes políticos, todos eles perseguem os cristãos. Por quê? Porque nós carregamos em nós a imagem e semelhança de Deus. No nosso comportamento diário, não somente o nosso falar, mas também o nosso falar nos denuncia, mas o nosso comportamento perante o nosso dia a dia nos denuncia e evidencia Deus em nossa vida. E as pessoas que vivem no pecado, as pessoas que vivem no erro, elas olham para nós e se sentem constrangidas. E é por isso que elas nos atacam. E é por isso que elas nos perseguem. Porque a luz incomoda as trevas. É um preceito bíblico. Você cristão, você crente, você precisa brilhar. Não se envergonhe de ser cristão. Não se envergonhe, tanto é que na década de 60, 70, 80, onde o mundo passava por uma grande convulsão social, uma transformação moral, né, os crentes aqui no Brasil eram chamados de os-Bíblia. Vocês sabiam disso? Que principalmente eu falo pela minha igreja, né, a denominação, melhor dizendo, a qual eu pertenço. A igreja é uma só. Né? A igreja verdadeira é aquela igreja que tem cristãos de várias denominações no mundo inteiro, de todas as épocas. Mas a minha denominação, a qual eu faço parte, Assembleia de Deus, aquela fundada por Daniel Berg e Gunnar Wing há mais de 107 anos atrás, não vou lembrar os anos exatos aí, mas faz mais de um século, né? Essa a Assembleia de Deus original, não essas bimbocas que estão aparecendo à torta e à direita por aí, né? Sendo aberta por pessoas que não querem seguir o regimento interno da igreja, que brigam por poder, que tem sede de poder, que se auto-ungiu como pastor, e eu vou ser pastor, nem que eu mesmo me unge, vou abrir uma porta para mim, não. A Assembleia é original. A Assembleia é original. Fazemos parte dessa igreja ainda. E precisamos ter, não um orgulho do mal, mas assim, sabe, uma satisfação de pertencer a essa denominação. Nós entendemos a autoridade de Deus, nós entendemos a autoridade que Deus concedeu aos homens, aos nossos pastores, e nossa igreja tem regras, tem os seus estatutos. E nós que somos cristãos, somos servos do Senhor, nós sabemos obedecer às autoridades. Né? Tanto é que a Bíblia Sagrada fala lá em Hebreus 13:17, obedecei a vossos pastores, né? Para que eles façam o seu trabalho com alegria no coração, não com pesar no coração. Então, tenhamos em mente esses valores que são muito, muito caros a nós que somos cristãos. Continuando, a soberania de Deus. A soberania de Deus, ela é interessante. Eu trouxe hoje uma obra para falar sobre, para compartilhar com os irmãos. Este ano foi um ano abençoado por Deus em todas as áreas da minha vida, seja ela familiar, matrimonial, seja ela como um pai, seja ela como um genro, seja ela como filho, seja ela como companheiro de trabalho. Eu acredito que Deus, Ele faz com que nós tenhamos essa consciência de crescimento.
eu vejo que eu cresci em muitas áreas. Em muitas áreas eu preciso crescer muito mais ainda. Precisamos ter essa noção. Essa é a inteligência espiritual. O que é a inteligência espiritual? É você saber que sabe o que sabe. E também você saber que não sabe o que não sabe. É saber os seus limites. Saber até onde você consegue ir, o que você consegue administrar. Isso é tanto a nível espiritual quanto a nível terreno, a nível intelectual, né? Hoje em dia parece que os símbolos exteriores do conhecimento são mais importantes que o próprio conhecimento em si. Na aula passada que eu ministrei, nós falamos um pouco sobre o que era inteligência e sabedoria aos olhos de Deus e aos olhos dos homens. Parece que aos olhos dos homens hoje, esses símbolos exteriores de conhecimento é mais importante que o próprio saber. Por exemplo, símbolo exterior de conhecimento muito aclamado pela sociedade que vivemos. Um título. Se uma pessoa carrega no título de seu nome um DR, um doutor, meu Deus do céu. É doutor, então o que ele fala é lei. Mas não é assim que funcionam as coisas. Nós vemos quantos doutores de hoje e ao longo da história que fizeram atrocidades, foram genocidas. Por exemplo, os irmãos sabiam que mais de 80% da classe médica alemã ficou ao lado do Terceiro Reich, de Hitler? A grande maioria dos cientistas químicos, físicos, ficaram ao lado de Adolf Hitler, para eles fazerem aquela desgraceira que eles fizeram, aquelas armas que eles desenvolveram, o gás que eles desenvolveram para matar mais pessoas em um tempo menor, aquela verdadeira indústria, aquela verdadeira máquina de matar seres humanos, foram feitos por cientistas. Então, o conhecimento, o saber humano, a inteligência humana, não é sinônimo de sabedoria. Não é sinônimo, o acúmulo de conhecimento, a demonstração que aquela pessoa possui muito conhecimento, não quer dizer nada aos olhos de Deus. Os irmãos conseguem compreender isso? Então, outra coisa, se a pessoa recebeu uma herança, recebeu ações na Bolsa de Valores, se a pessoa é rica, pronto, parece que automaticamente ela se torna sábia. Então, o que ela fala, pronto, todo mundo tem que baixar a cabeça e dizer amém. E não é assim. A verdadeira sabedoria, o verdadeiro conhecimento, seja ela na vida espiritual e na nossa vida terrena em todos os seus aspectos, seja ele político, filosófico, jurídico, familiar, ela precisa ser escrutinada. Lembra que os crentes de Tessalônica receberam o apóstolo Paulo e sua comitiva de irmãos e deram glória a Deus, misturado com aleluia, mas não foram verificar se aquilo que o apóstolo Paulo estava falando estava nas Escrituras. Já, assim, a recomendação que eu deixei na última aula, e eu recomendo novamente, que sejamos crentes bereanos, que ouçamos os pregadores, os nossos pastores, os nossos mestres, os nossos professores, seja ele na faculdade, seja ele em todas as áreas que nós atuamos, mas que possamos conferir se aquilo que ele está dizendo condiz com a verdade, seja ela a verdade bíblica, seja ela a verdade filosófica, que nós entendemos que a nossa filosofia é uma filosofia cristã, seja ela na área do direito, porque tem a área do direito liberal, tem a área do direito conservador, tem tudo isso. Não é porque um doutor no direito falou aquilo, que aquilo lá é uma verdade. Não é porque uma doutora desembargadora, juíza, promotora falou alguma coisa, que aquilo lá é uma verdade absoluta. Calma lá, vamos analisar com inteligência e entendimento. Soberania de Deus. Temos aqui essa obra do Norman Geisler, até o próprio irmão André Luigi me corrigiu hoje. Eu falei, irmão, eu adquiri a teologia sistemática de Norman Geisler. Ele falou, não, irmão, é Geisler. Eu falei, tá bom, irmão, me desculpa, me perdoa aí, quase tive que ajoelhar pedindo perdão. Mas esse irmão aqui é um grande estudioso da palavra do Senhor, e ele traz assim uma definição de soberania de Deus muito interessante, que eu não sou capaz de reproduzir as palavras dele, então vamos deixar ele mesmo falar, né, irmão? Vamos lá, vamos abra a sua teologia sistemática aí, não, brincadeira. Deixa que eu abro para os irmãos aqui. Vou até tomar um golinho d'água. Olha só,
Soberania de Deus. Soberania de Deus, volume 1, capítulo 27, página 1017. Olha só a definição que esse irmão traz sobre a soberania de Deus, eu achei fantástico, fabuloso. Tecnicamente, soberania não é um atributo de Deus, mas uma atividade de Deus em relação ao universo. Soberania é o controle de Deus sobre a criação, tratando do seu governo sobre ela. Soberania, continua o irmão Norman Geisler, é a regência de Deus sobre toda a realidade. Olha que interessante. Devemos distinguir a soberania das outras atividades de Deus. A criação e preservação são as condições de controle sobre todas as coisas. Pela obra da criação, a criação veio à existência, e pela obra da preservação, ela continua existindo. Sem estas, não haveria a criação sobre a qual Deus é soberano. Mais tecnicamente, domínio é o controle de Deus sobre todas as coisas. Providência é o meio pelo qual Deus está no controle de tudo. E soberania é o direito de Deus de controlar todas as coisas. Olha que fantástico. Essa é a definição de soberania de Deus. Nilson, temos base bíblica para mostrar essa soberania de Deus? Claro que temos, e ele vai trazer aqui vários versículos que eu quero compartilhar com os irmãos. Olha só, soberania de Deus. Deus produz todas as coisas. Deus não só é antes de todas as coisas, mas também Ele produziu todas as coisas. No princípio criou Deus os céus e a terra. Todas as coisas foram feitas por Ele, e nada do que foi feito se fez, diz João 1,3. Deus sustenta todas as coisas. Paulo disse lá em Colossenses 1,17, Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Deus, Ele sabe de todas as coisas. Dentro da soberania de Deus, vai entrar alguns atributos que nós cristãos assembleianos, cantamos em verso e prosa, em nossos hinos e em nossas mensagens. Deus, Ele é onipotente, Deus é onisciente, Deus é onipresente, Deus é onibenevolente. São atributos da sua soberania. Deus, Ele é todo poderoso. Olha só, Deus sabe de todas as coisas. Como disse o salmista no Salmo 147:5, grande é o nosso Senhor e grande em poder. O seu entendimento é infinito. Isaías 46:10, Deus conhece o fim desde o princípio. No discurso de Eliú, ele vai trazer essa soberania de Deus. Ele vai trazer essa verdade bíblica e essa verdade teológica da soberania de Deus sobre todas as coisas. Deus pode fazer todas as coisas, como diz lá Mateus 19:26. A Deus tudo é possível. Tudo é possível a Deus. Deus possui todas as coisas. Deus, Ele está no controle de todas as coisas. E quando nós falamos que Deus está no controle de todas as coisas, devemos aqui trazer uma reflexão interessante. Não é porque Deus controla todas as coisas que Deus determina todas as coisas. Porque se nós falarmos que Deus determina todas as coisas pelo poder da sua palavra, então nós vamos atribuir também a Deus o pecado. E a todos os males que acontecem no mundo. Se nós atribuirmos, não, Deus determinou nas eras passadas tudo o que vai acontecer, como prega e ensina uma teologia interessante, porém, a minha humilde opinião, equivocada biblicamente, é a teologia calvinista. Eles acreditam que Deus pré-ordenou todas as coisas, e pegam textos da Bíblia e tiram do seu contexto. Então eles atribuem a queda de Satanás, o pecado de Satanás no céu, à vontade de Deus. Eles atribuem o pecado de Adão, a queda de Adão, ao próprio Deus. Então eles fazem Deus o originador do mal. E não é isso que a Bíblia Sagrada afirma. Deus, o livre-arbítrio humano não foi encerrado com Adão. Adão já possuía o livre-arbítrio. E antes de Adão, os próprios anjos do céu, também eles possuem livre-arbítrio. Por quê? Porque uma parte dos anjos do céu, a terça parte, optou, escolheu,
elas não foram ordenadas a escolher. Elas escolheram por livre escolha, livre agência, desobedecer a Deus e ficar do lado de Satanás. Eles escolheram desobedecer a Deus. Eles escolheram se rebelar contra Deus. E essa rebelião, essa escolha pessoal, particular de cada um deles, resultou em sua expulsão do céu. Adão optou pessoalmente por desobedecer uma ordem direta de Deus. Deus falou o seguinte, ó, tudo é permitido, a não ser comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Todas as coisas você pode fazer, menos isso. Então, Adão, ele optou. Nós também pessoalmente optamos em desobedecer ou obedecer a Deus. A salvação, ela é para aqueles que querem. E os próprios textos bíblicos vai falar que a salvação não é um determinismo, como dizem os nossos irmãos calvinistas, não. A salvação, ela é para quem obedece. João, capítulo 13, a partir do versículo 16, está ali a verdade bíblica. Que todo aquele que nele crê, diz a Bíblia Sagrada em João 3,16. Irmã Miriam, eu sei que a irmã sabe, vamos lá. Olha que interessante, obrigado, irmã Miriam. Citou mais uma vez, citava na ponta da língua. Esse é o texto áureo da Bíblia, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Deus amou o mundo. E eu sempre gosto de frisar, e a repetição, ela é pedagógica, a gente aprende repetindo. Eu lembro que eu enchi muitos cadernos, mais de 10 cadernos, fazendo a tabuada. Fazendo tabuada, 1 vezes 1, 1 vezes 2, 2, 1 vezes 3, 2 vezes 1, 2. Fui fazendo, repetindo. Aquela repetição, eu fui aprendendo com aquilo. E eu também falando, se eu aprendi assim, minhas filhas também vão aprender. Perfeito. Deus amou o mundo de tal maneira. É tão grande a forma com que Deus ama o ser humano, tanto é que a própria Bíblia Sagrada vai falar que Ele quer que todos cheguem à salvação, mas a salvação só vem através de Cristo, e o próprio texto aqui ele vai dizer, então assim, ó, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que mundo que é esse? Nós temos 3 mundos na Bíblia, 3 significados de mundo. Parece que hoje em dia o sentido poético, o sentido metafórico das palavras sumiram. E para a grande parte da nossa intelectualidade brasileira só existe um, que é o literal. Então, se você fizer uma anedota, você pronto, já falam que você é terrorista. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Que mundo que é esse desse texto? São os seres humanos. São os seres humanos, a humanidade. Mas temos também outros significados. Não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Fala aqui, que mundo que é esse? Nesse texto é o sistema maligno. É o sistema maligno. Outro significado da palavra mundo na Bíblia Sagrada. No princípio criou Deus os céus e a terra. Fala o mundo como criação de Deus. Né? O mundo como um planeta, como o sistema de planetas, a galáxia, o universo. Então nós temos esses 3 significados de mundo na Bíblia. Então quando você estiver lendo o texto sagrado, quando aparecer essa palavrinha mundo, saiba identificar que tipo de mundo é. É o sistema maligno? É a criação de Deus? É o planeta Terra? Ou é os seres humanos? Aqui nesse texto fala dos seres humanos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que é sujeito indeterminado, não está especificando os eleitos e predestinados. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Verso 18. Quem nele crê não é condenado. Quem é esse? Os eleitos e predestinados? Não. É qualquer um que acreditar em Deus, qualquer um que acreditar em Jesus. Nós temos no outro volume do nosso irmão Norman Geisler, em sua teologia sistemática,
outros textos que ele trouxe, que eu achei maravilhosamente interessante, que eu quero compartilhar com os irmãos. Olha só. Deus, ele não faz acepção de pessoas. Quem nele crê não é condenado. Qualquer um que não crê, qualquer um que nele crê não é condenado. E não quereis vir a mim para ter de vida. A pessoa que não quer ir até Jesus para ter vida. E de tudo aquele, Atos 13:39, pela lei de Moisés não pudessem ser justificadas, por ele é justificado todo aquele que nele crê. Então a Bíblia Sagrada ela é clara, que aqueles que querem ser salvos são salvos porque acreditaram por meio da fé, acreditaram em Jesus. Todo aquele que nele crê, se você acredita em Jesus, você será salvo. Se você não acredita em Jesus, sinto muito. Está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Se você está em Jesus, você é um candidato ao céu. Você não está, não é 100%, porque a Bíblia Sagrada fala que aqueles que creem precisam permanecer crendo. Porque aqueles que não permanecem em Deus podem perder a salvação. Porque é uma batalha diária. Você precisa a cada dia tomar a sua cruz. Ou seja, você opta por trilhar o caminho da verdade. O caminho da verdade. Você opta por entrar pela porta estreita. Nós optamos por isso. Esta é a nossa responsabilidade diária de permanecer em Cristo. Se permaneçamos, iremos ao céu. Se nós decairmos, como diz muitos textos da Bíblia Sagrada, nós pereceremos. Tanto é, qual que é a definição de uma pessoa que ela retrocede na sua fé? Nós dizemos que ela é uma pessoa que se desviou do caminho. Ela perdeu o alvo, ela errou. Né? O que é uma apostasia? A Bíblia fala sobre os apóstatas e o destino dos apóstatas. Só pode apostatar da fé, deixar da fé, largar a fé, aquele que já teve fé. Então, mais uma vez, com muito respeito aos nossos irmãos calvinistas, mas eles estão errados. Porque eles acreditam que eles são eleitos incondicionalmente. Não. Nós somos eleitos mediante a fé por Jesus. E eles também falam sobre a segurança da salvação, sobre a eleição incondicional e sobre a graça ilimitada. Não. A graça limitada, somente para poucos. E também eles falam sobre a segurança da salvação, que quem é eleito não vai perder a salvação. Mas nós, assembleianos, que temos uma visão mais arminianista da mecânica da salvação, nós acreditamos que sim, os salvos podem perder a salvação. Voltando, então, Eliú, ele faz esse debate sobre a soberania divina. E vamos já nos encaminhando para o final dessa aula, falando sobre a pedagogia do sofrimento. O que é que Deus nos fala, nos ensina ou nos quer ensinar sobre o sofrimento? Olha só os textos bíblicos que falam que o sofrimento para o cristão ele é benéfico. Quem é que gosta de sofrer aqui? Levanta a mão. Eu acredito que ninguém vai levantar a mão. Nem aqui na igreja, nem muito menos em casa. Quem é que gosta de sofrer? Nós não somos masoquistas para gostar de dor. Né? Mas a Bíblia Sagrada, que é a nossa regra de fé e conduta, ela vai falar que o sofrimento na vida do cristão é benéfico, traz benefícios. Essa é a pedagogia do sofrimento. Olha só, Romanos 8:18. Porque por mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a alegria que em nós há de ser revelada. Trouxe aqui mais uma obra. Esse aqui é o Novo Testamento, comentado versículo por versículo, de Russell Norman Champlin. Uma obra que eu recomendo a todos aqueles que amam estudar, aprender a palavra do Senhor, possuam. Tem o Antigo e o Novo Testamento. Esse aqui é o Novo Testamento, volume 3, livro de Atos e Romanos. Olha só o que o nosso irmão Champlin, ele vai falar sobre essa pedagogia do sofrimento. Ele comentando esse texto de Romanos, olha que lição maravilhosa que ele vai trazer. Quais são os benefícios do sofrimento na vida do crente? Vai lá. Primeiro, tornamos-nos mais conscientes do fato que somos criaturas dependentes.
Quando você passa pela adversidade, quando você passa pela tribulação, você se torna consciente que você é uma criatura que depende de Deus. Outra, número 2, as tribulações também nos aproximam mais de outras pessoas, em grau maior do que qualquer outra experiência humana. Quando nós passamos por dificuldade, a barreira do orgulho, da altivez de espírito, ela é quebrada. Então nós ficamos mais suscetíveis, mais abertos a sermos mais humildes. Então essa humildade vai fazer com que nós possamos ter um diálogo melhor, uma comunicação melhor com as pessoas que talvez, se nós não estivéssemos passando por aquela adversidade, por aquela tribulação, nós passaríamos. Nós nos tornamos dependentes não somente de Deus, mas também das outras pessoas. As tribulações nos ajudam. Terceiro, as tribulações nos ajudam tanto a compreender como a ajudar outras pessoas que também estejam em tribulação. Acompanhe comigo a leitura de um texto maravilhoso, primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, capítulo 1. Olha que Paulo vai falar. Segunda carta de Paulo à igreja de Corinto, melhor dizendo, capítulo 1. Olha só os benefícios da adversidade, os benefícios da tribulação, da angústia. Bendito, versículo 3. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 3 em diante. Bendito seja o Pai, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para quê? Ao propósito da nossa tribulação, para que possamos também consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação sobeja por meio de Cristo. Olha que interessante, esses são os benefícios da adversidade, os benefícios da tribulação. As tribulações e perseguições também podem servir-nos de excelente disciplina, ensinando-nos valores espirituais que nos convém, pois em meio a essas aflições, aprendemos a reconhecer o que é importante e vital, distinguindo-o do que se reveste dessas qualidades. É na tribulação, é na adversidade, é no cadinho da tribulação que nós passamos, como diz o texto sagrado. O cadinho é aquele recipiente onde o ouro é purificado, o ouro é colocado ali e taca fogo em cima. A Bíblia fala que nós passamos por esse cadinho da adversidade. Deus permite que nós iremos até esse local de extrema angústia, de extrema adversidade, de extrema tribulação, para que possamos aprender. Então, quando estivermos passando pela tribulação, pergunte a si mesmo: o que Deus quer me ensinar com isso? Quais são as lições que eu preciso aprender sobre isso? Isso vai te trazer uma maturidade. Maturidade. E a maturidade nós já aprendemos que não tem nada a ver com a idade. Tem jovens de 20 anos extremamente maduros e sábios. E já tem idosos que são descabeçados. Ou você nunca viu por aí um velhinho muito louco? Dizem que até quando a pessoa fica mais idosa, ela dá mais trabalho que quando uma criança. Eu já conheci idosos que eram assim. Convivi anos com uma pessoa que, misericórdia, dava vontade de pegar, se subir em cima do penhasco e dar um paraquedas furado para ela e se joga, vai minha querida. Então assim, precisamos ter a maturidade, e a maturidade vem com isso, em você saber identificar os períodos da sua vida, e se portar sabiamente diante das adversidades. Então você sabe que você está passando por aquela adversidade, você sabe que Deus permitiu aquela adversidade, então você extrai lições. E como diz o texto de 1 Coríntios, o texto de Paulo, você então está apto a ensinar outras pessoas. Hoje eu posso, pela misericórdia, graça e bondade do Senhor, dar uma palestra sobre casamento. Antes eu não podia, hoje eu posso. Hoje eu posso falar 20 características que levam um casamento ao fracasso. Mas eu também posso falar de 20 características que levam um casamento ao sucesso. A vida matrimonial, assim como a Bíblia Sagrada fala, uma vida matrimonial abundante, feliz.
Então, você passa por essa adversidade. Deus permite para que você saia um professor daquela matéria. Então, você sai, você vence. Então, você pode ensinar a outros também. Então, são os benefícios das angústias, os benefícios das adversidades que acontecem na nossa vida. E tem muito mais outras grandes lições, mas isso vai ficar para uma próxima oportunidade. Continuamos a lição, já nos encaminhando para o final dessa lição. Eu agradeço desde já ao nosso pastor daqui do Templo Sede, da Congregação Sede, aqui de Praia de Leste, em Pontal do Paraná, nosso pastor Claudinei, por essa confiança que nos deu de lecionar na Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe, pastor. Também ao nosso pastor, o pastor Guilherme Cordeiro, que se não for por ele dar o aval, não tem o neguinho aqui falando. Então, que Deus abençoe, pastor Guilherme. Aos irmãos que se propuseram de vir nesse dia maravilhoso, um dia ensolarado, dia de calor, mas mesmo assim os irmãos estão aqui para aprender a palavra do Senhor. Muito obrigado, queridos irmãos. A você que também está nos acompanhando da sua casa, ao vivo, ou assistindo essa transmissão, que Deus possa abençoar com essas poucas palavras das minhas limitações. Eu trouxe aqui algumas coisas que Deus pode te ensinar na adversidade. E vamos ler, irmãos, a conclusão da nossa lição, que ela traz uma lição importantíssima, que eu quero compartilhar com os irmãos. A nossa conclusão, e já estaremos orando com os irmãos, lembrando que hoje, a partir das 19h30, 7h30 da noite, nós temos um culto de louvor e adoração maravilhoso. Você que está passando por adversidade, você que está passando por uma angústia, nós estamos vendo aí que a taxa de suicídio no nosso país aumentou exponencialmente. Se em 2017 já era 24 pessoas se matando por dia, hoje com certeza está sendo muito mais que 24 pessoas por dia. Então, se você está tendo esses pensamentos malucos na sua cabeça, você nunca pensou nisso, mas está passando esses pensamentos, venha ao templo do Senhor. Aqui na Nelson Medrado, 819, aqui próximo ao quartel da Polícia Militar, você vira à direita, se você está vindo de Ipanema para cá, vira à direita em direção aqui à Serra, a igreja logo após aqui é o Colégio Absoluto. Venha colocar sua vida nos pés do Senhor. Se você está passando por uma adversidade, se você está passando por até uma aflição, uma angústia muito grande na sua alma, um período de depressão, venha. O nosso Senhor Jesus, Ele pode te dar a paz. Jesus falou que eis que vos deixo a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. A paz que aquela que vai, ela extravasa por todos os âmbitos da sua vida. Se você quer ter paz na sua vida, se você quer melhorar de vida, se você quer melhorar em todos os aspectos da sua vida, não estou falando de finanças, mas também porque nós melhoramos as finanças porque nós aprendemos a sermos sábios, a administrar. Educação financeira nós aprendemos na Bíblia também. É por isso que você não vai ver cristão verdadeiro mendigando pão, como diz a palavra do Senhor. Venha, que eu tenho certeza que Deus vai te abençoar em todos os aspectos da sua vida. Então vamos ler a conclusão e eu tenho certeza que Deus vai te abençoar poderosamente. Vimos nessas lições alguns aspectos da teologia, 3 aspectos da teologia de Eliú. Primeiramente, o jovem amigo defende o direito de Deus ficar em silêncio, mesmo quando achamos que ele deve falar. Acredita que Jó não consegue escutar a Deus devido ao seu orgulho. Entretanto, o equívoco de Eliú está no fato de associar o sofrimento de Jó ao pecado. Segundo, ele destaca que Deus tem todo o direito de ser soberano e como tal, agir com justiça. Todavia, ele se equivoca em colocar a soberania de Deus acima do seu amor, pois primeiramente Deus é amor. E finalmente, Eliú vê no sofrimento o papel pedagógico. Nós falamos sobre esses 3 aspectos da teologia de Eliú, falando sobre o orgulho humano, falando sobre a soberania divina e sobre a pedagogia do sofrimento. Que Deus abençoe a todos os irmãos, nos coloquemos em pé, oremos ao Senhor, lembrando mais uma vez que hoje um culto maravilhoso a partir das 7h30 da noite. Oremos a Deus. Senhor Jesus, nós te louvamos, te agradecemos porque só o Senhor é Deus.
Só o Senhor é merecedor de toda honra, de toda graça, de todo louvor. Só o Senhor pode fazer aquilo que o homem não pode fazer. O homem não pode trazer paz ao coração de outro homem, mas o Senhor pode trazer a paz. O homem não pode consolar a outro homem, mas o Senhor nos deixou o Consolador. Pai amado, Pai querido, venha consolar os nossos corações. Venha trazer sabedoria, luz, entendimento para que possamos nos portar adequadamente diante dos homens e diante da Tua face. Leva-nos para os nossos lares em proteção e segurança, nos protegendo de todo mal, de todo acidente, de todo infortúnio, de todo risco, Pai. Pai amado, Pai querido, venha, Pai amado, ficar em todo o tempo em nossas vidas, e que possamos estar aqui neste templo sagrado, neste local consagrado a Ti, a partir das 7:30 da noite, para Te louvar, Te bendizer e aprender um pouco mais da Tua palavra. E todos dizem? Amém.